Voltando, o professor contextualizou um pouco essa decisão de ontem. O juiz Sérgio Moro, como sempre, meio polêmico, ele deu uma declaração falando que seria uma espécie de antídoto para a impunidade. O senhor concorda com isso ou não concorda? Essa é a opinião de muitos promotores, inclusive, compartilhando a opinião dele. Bom, eu não vou falar especificamente do juiz X, Y ou Z. O que eu posso dizer é que não é interesse de ninguém da sociedade a defesa da impunidade. Então, assim, é por isso que eu dizia no início, né? Eu não sou radical, né, nem intransigente, né, nem para um lado nem para o outro, né? Eu procuro seguir aquilo que o professor Rogério Greco chama de direito penal do equilíbrio, né? E por isso, por vezes, sou mal compreendido pelos conservadores, sou mais mal compreendido por aqueles que se julgam progressistas, né? Porque às vezes um conservador diz que eu sou progressista demais e os progressistas dizem que eu sou conservador demais, né? Então vamos deixar uma coisa aqui clara: não é função do direito penal assegurar impunidade. O direito penal existe para prevenir comportamentos que são comportamentos que devem ser evitados. E quando houver um comportamento desviante, desde que respeitadas todas as regras do processo, existe para que seja imposta uma pena sim. Tá? Então nós não vivemos, Mateus e caros espectadores, nós não vivemos numa realidade que nos permita que nós sejamos abolicionistas, que a gente vai dizer que o direito penal vai deixar de existir. Tá? Há comportamentos que merecem censura sim. E, por óbvio, né, ninguém vai ficar dizendo que uma sentença penal não deve produzir efeitos nunca. O que acontece, né, e ao meu ver isso contaminou o julgamento de ontem, é que há exceções, há anomalias que passam a ser tratadas como se regras fossem. Então você vai me perguntar, né, que eu acho que é o grande X da questão, como é possível preservar as garantias fundamentais, preservar a liberdade fundamental, compatibilizando isso com a efetividade das sanções penais, com a efetividade do direito penal. É perfeitamente compatível. As coisas são perfeitamente harmonizáveis, né? Elas podem ser adequadas. O que é que acontece no Código Penal? E eu sei que estou falando para um público que é composto por pessoas da área jurídica e por pessoas que não são da área jurídica. Mas eu preciso fazer aqui um breve esclarecimentozinho até de ordem técnica. O nosso Código Penal, a parte geral do nosso Código Penal é de 1984. A última causa que interrompe a prescrição criminal é a publicação da sentença. Então, o que é que começou a acontecer? O Código Penal é de 84, veio 88 e em 88 nós passamos a assegurar expressamente um duplo grau de jurisdição. Então, qual é o problema que nós temos hoje? E por isso que alguns falam em impunidade. Qual é o problema que nós temos hoje? A última causa que interrompe a prescrição criminal é a sentença. Dessa sentença, caberão alguns recursos. Então, o primeiro passo em relação à sentença é fazer um embargo de declaração da sentença. Depois do embargo de declaração, existe o julgamento de uma apelação. Normalmente as pessoas apelam da sentença, recorrem da sentença. Uma vez perdido o julgamento da apelação, ainda existe a possibilidade de entrar com recurso especial e com recurso extraordinário. E o que acontece, Mateus, é que desde a publicação da sentença lá atrás, a prescrição está correndo. É por isso que quando algumas pessoas dizem que o excesso de recursos é um estímulo à impunidade, é porque as pessoas poderiam pensar grosseiramente assim, né? Eu posso empurrar com a barriga usando N recursos que eu vou impedir o trânsito em julgado. Bom, quais são as formas de corrigir isso, ou de evitar isso? Uma primeira forma, de que os tribunais já se valem, usada por alguns tribunais, né? O próprio Supremo já faz isso, o STJ já faz isso. Em muitos casos, quando os tribunais veem que o recurso é meramente procrastinatório, ou seja, o recurso não tem uma razão de ser que não seja empurrar, que não seja postergar.
Em muitos casos, quando os tribunais enxergam que o recurso é procrastinatório, os próprios tribunais não conhecem do recurso e expedem mandado de prisão. Isso já aconteceu em alguns casos no Supremo. Então não é verdade, você que está me assistindo, né, vamos esclarecer as coisas para a gente não usar argumentos errados. Então não é verdade que alguém possa usar 17 embargos de declaração, 42 agravos e que isso não tenha nenhuma consequência processual. Isso não é verdade. Já existem precedentes do Supremo hoje que na segunda peça de embargo de declaração já se reconhece, no segundo embargo, já se reconhece como procrastinatório e se expede mandado de prisão. Então, por um lado, né, é possível respeitar o estado de inocência e quando se perceber que o recurso é procrastinatório, reputar o recurso como procrastinatório e não conhecer dele. Esse é um ponto. Um outro ponto que precisa ser discutido, eu fiz parte da Comissão de Reforma do Código Penal, é que, e aqui volto a dizer aquilo que eu falava logo no início, sou advogado, morrerei sendo advogado, mas antes de tudo sou estudante de Direito Penal e a gente precisa apontar as coisas que estão erradas no Código. Sim. Está errado no Código que a última causa de interrupção de prescrição seja a sentença. Isso está errado. Porque não pode estar correndo prescrição de uma pena que não pode ser executada. É um contrassenso. Como é que corre prescrição de algo que você não pode executar? Então, qual é a forma de corrigir isso, Matheus? A forma de corrigir isso não é antecipar a execução da pena. A forma de corrigir isso é alterar o regramento da prescrição. Então, o legislador, em 2001, mexeu no regramento da prescrição. Então, bastaria, para que se evitasse a ocorrência de prescrição, bastaria que se colocasse uma regra no Código que todo e qualquer julgamento de recurso interrompesse a prescrição. Dessa forma, nós resguardaríamos os dois lados. Nós resguardaríamos o interesse da sociedade de que o crime não prescreva e nós resguardaríamos, ao mesmo tempo, a garantia de inocência que é prevista na Constituição, porque o julgamento de ontem, ontem por coincidência, eu dei aula sobre presunção de inocência na turma de penal 1, né? Vou ter que dar aula toda de novo. Né? Tema bom. A garantia da presunção de inocência, do estado de inocência, não é algo que se possa dispor. Né? Nós criamos, com todas as vênias e licenças, uma jabuticaba jurídica ontem, né? Algo que só existe no Brasil. Nós vamos ter pessoas declaradamente inocentes cumprindo pena. Por quê? Se ninguém é considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, ninguém é considerado culpado enquanto ainda houver recurso pendente, nós vamos ter pessoas com recursos pendentes cumprindo pena. E volto a dizer, isso não tem nada a ver com prisão preventiva. Nada. Isso não tem nada de cautelaridade, de instrumentalidade. Né? Isso é efeito de cumprimento de pena. Inclusive, a gente tem umas perguntas aqui dos brasileiros que estão assistindo a gente. E Eliezer Rabelo pergunta aqui. Nossas prisões já não suportam a população carcerária existente. Não existe acompanhamento durante o cumprimento das penas. Leis de execuções penais não são respeitadas. Como apoiar tal decisão? Um abraço para o colega que fez a pergunta. Eu também sou juiz brasileiro. Né? Eu sempre digo que uma das leis mais interessantes que existe é a Lei de Execuções Penais, que é uma outra lei de 84. Eu pude fazer parte da comissão de reforma tanto do Código Penal quanto da Lei de Execuções Penais. Eu vou dizer uma coisa para você que está aí me assistindo que talvez você tome um susto. Né? Mas o artigo 88 da Lei de Execuções Penais prevê, isso é lei federal, viu? Isso é um regramento federal obrigatório. O artigo 88 da Lei de Execuções Penais prevê que a cela na execução da pena é individual, dotada de 6 metros quadrados, ventilação, aeração e salubridade. Eu vou repetir. Isso não é prisão para portador de diploma de nível superior, não. Isso é o que a lei manda para executar penas no Brasil. A cela na execução da pena é individual, dotada de 6 metros quadrados, ventilação, aeração e salubridade. Isso para atender a um princípio
que é chamado de princípio da humanidade das penas. O que é isso, você que está aí nos assistindo, para a gente poder explicar. Quando o sujeito é condenado, ele perde a liberdade dele, ele não perde a dignidade dele. Até porque se a finalidade do direito penal é fazer com que a pessoa volte ao convívio social, você não pode fazer com que a pessoa volte ao convívio social colocando essa pessoa numa masmorra. O que o colega perguntou a respeito da lei de execuções penais é muito interessante, e eu sempre digo que a vida é feita de sutilezas. Além de a decisão de ontem contrariar a Constituição, frontalmente a Constituição, chegou-se a dizer, por exemplo, só abrindo aqui, fechando um parênteses, chegou-se a dizer, por exemplo, que era importante ouvir a opinião pública. A opinião pública é importante? É. Mas não se pauta processo penal a respeito de opinião pública. Se fosse assim... Uma das funções da democracia, o próprio Supremo já afirmou isso várias vezes, uma das funções da democracia, a depender das circunstâncias, é exercer um papel contra-majoritário, contra a vontade da maioria das pessoas. Se a gente fizer um referendo, a pena de morte passa com absoluta tranquilidade. Então, a lei de execuções penais prevê que a execução da pena, então eu dizia, além de um julgamento de ontem contrariar a Constituição, contraria a lei de execuções penais. O colega que mandou a pergunta perguntou sobre a lei de execuções penais. A lei de execuções penais prevê que a execução da pena começa com o trânsito em julgado. Isso é o que está na lei de execuções penais. Então, não fosse suficiente a violação à Constituição feita ontem, também há uma violação a uma lei ordinária, de natureza federal. Na Comissão da Reforma do Código, nós tivemos uma audiência pública com a assessoria legislativa do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República. E eles queriam fazer uma alteração, logo um dos primeiros artigos da Lei de Execuções Penais, eles queriam, Matheus, que a redação da Lei de Execuções Penais passasse a ser a seguinte: a execução da pena começará com o trânsito em julgado para a acusação. O que é que eles queriam, na verdade? Que sempre que o Ministério Público se satisfizesse com um recurso, que a execução da pena começasse. Isso não foi aprovado na Comissão de Reforma da Lei de Execuções Penais. A Comissão de Reforma da Lei de Execuções Penais rechaçou isso. Só que a pretensão do Ministério Público Federal em relação a esse assunto não precisa, ela se perdeu ontem, né? Porque o que eles queriam, o que se queria, se conseguiu. Né? O cumprimento de pena, volto a dizer, isso não tem nada a ver com prisão preventiva, é o cumprimento de pena como efeito do julgamento de uma apelação. Ok? Então, resumindo, a gente pode dizer que ontem a presunção de inocência sofreu uma mitigação, um abalo, digamos assim. Existe um autor italiano chamado Sergio Moccia, ele fala no que ele chama de direito penal de emergência. O que é direito penal de emergência? Há determinadas situações excepcionais, situações que geram uma comoção muito grande, situações excepcionais essas que propiciam, que permitem que sejam alteradas regras de garantias que foram criadas há séculos. Alguém já falou, Matheus, que somente se legisla por oportunidade ou por conveniência. Nós estamos vivendo um período de emergência. Existem casos de grande repercussão, casos rumorosos, não estou fazendo juízo de valor a respeito desses fatos. Existe uma exposição muito grande nos meios de comunicação, e aqui fica até um outro assunto para que se discuta no outro dia, né, sobre o aspecto da publicidade, a importância da publicidade para o processo penal, porque pouca gente sabe, a garantia da publicidade surgiu historicamente como uma garantia para o réu e não contra ele. Então nós estamos vivendo uma situação de emergência. E essa situação de emergência, ela traz aquilo que o Paulo Busato chama de pêndulos de retrocesso nas garantias. Né? Então, assim, o movimento de garantia é um movimento que tem avanços e retrocessos. Avanços e retrocessos. Ontem nós tivemos, eu não me recordo de um retrocesso tão grande quanto aquele que nós tivemos ontem. Então não é um simples abalo ao estado de inocência. Nós mudamos
o Supremo mudou todo o regramento da forma de pensar o processo penal a partir de hoje. Pode ser, né, que daqui a 10 anos volte, se mude, né, que uma outra composição do Supremo entenda a matéria, ou reflita a respeito da matéria. Mas o cenário futuro é desastroso. Não há uma outra forma de qualificar. E é interessante, né, eu também conversava antes, porque uma coisa que o direito tem sempre precisa se preocupar é com a possibilidade de reverter situações jurídicas. Então vamos imaginar aqui duas situações. Você que está em casa me assistindo. Situação 1. O sujeito de fato cometeu um crime, ele realmente é responsável por esse crime, e ele está aguardando o julgamento do seu recurso solto. Tá? Ele de fato cometeu o crime e está aguardando o julgamento do recurso solto. Quando o recurso deixar de existir, se ele for condenado, ele vai cumprir pena. Então não tem prejuízo para ninguém. Tá? Situação 2. O sujeito é inocente, porém foi condenado no primeiro grau, o tribunal manteve a condenação e ele começa a cumprir pena. Ele é inocente. Inocente tanto do ponto de vista constitucional quanto do ponto de vista do fato. Quando o STJ julgar a matéria e reverter a decisão, ele já está preso. Ou seja, o dano para ele é irreversível. Então, o que eu sempre digo, né, é que existe um perigo invertido. O perigo, na verdade, a situação jurídica que gera o perigo aí, não é estar solto. Até porque se ele estiver solto, constrangendo testemunhas, ou ameaçando fugir, ou corrompendo alguém, isso é hipótese de decretação de prisão preventiva. Mas se ele não está colocando em risco a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, se ele não coloca em risco a aplicação da lei penal, ele precisa estar solto. Porque, afinal de contas, se lá na frente houver uma decisão atestando a sua inocência, não tem como voltar atrás. Vai olhar para o réu e vai dizer, olha, por favor, me desculpe, né? Você ficou preso aí 4 anos, enquanto eu julgava o seu recurso especial, e agora que eu constatei que você é inocente, me desculpe, estou expedindo um alvará de soltura. Inclusive, existe alguma eu não sei como é que o procedimento assim, de indenização nesses casos. Existe algum movimento que reestruture isso, que busque uma reparação para esses presos injustamente? Existe, né? Assim, legalmente falando, existe. Né? E isso, na minha opinião, né, eu me filio àqueles que dizem que nós estaríamos diante aí de um dano moral e material irreparáveis, né? Porque não há dinheiro que consiga pagar isso. Né? Então, as pessoas precisam ter a noção de que o tempo na prisão é diferente do tempo do lado de fora. Né? Então, às vezes eu ouço um aluno na graduação dizendo: o sujeito vai ser preso somente 12 anos. Né? Pessoas que têm 18 anos dizendo assim: o sujeito só vai ser preso 12 anos, só vai ser preso... Um dia na prisão é um período interminável. Um período de prisão temporária de 5 dias são 5 dias que não passam nunca. Claro que se a gente vai para uma festa, né, faz uma viagem, 5 dias passam muito rapidamente. Né? Então, como é que você vai reparar alguém, né, que ficou... Vamos pensar que é uma quantidade de pena até relativamente pequena. 3 anos preso e depois é atestado a sua inocência. São 3 anos que o sujeito não viveu, não conviveu, não trabalhou, não se relacionou, não viu o filho crescer, não estava perto das pessoas. Então, volto a dizer, eu conversei muito com um professor, um grande amigo, né, o professor Vladimir Aras. Eu não me despreocupo com as vítimas dos crimes. A sociedade tem o direito de ver as penas executadas. Eu não estou aqui dando de ombros para a existência da quantidade absurda de homicídios que acontece no Brasil no ano. Não é isso. Agora, não se combate, né? O que eu acho interessante é o próprio Poder Judiciário resolver reconhecer a possibilidade de cumprimento de pena antecipada porque o Judiciário demora de julgar as coisas. Ou seja, eu não corrijo o erro que é meu, eu transfiro para o particular um problema que eu criei. Como eu, Poder Judiciário, demoro para poder julgar as coisas,
Eu não vou lhe dar o direito da presunção de inocência, não vou lhe dar o direito que é garantido na Constituição e na Lei de Execuções Penais e vou começar a antecipar a execução da pena. O colega que mandou a pergunta falava sobre a humanidade nas penas. Está circulando desde ontem aí uma mensagem que seria supostamente eu não sei se é verdade, né, mas que seria hipoteticamente do Ministério Público Federal, dizendo que agora o próximo passo é garantir a humanidade das penas. Ou seja, então vamos primeiro, nós temos 1 milhão de pessoas presas no Brasil. Nós vamos aumentar a população carcerária e agora o próximo passo é garantir a humanidade das penas. Se vocês quiserem, vocês que estão aí assistindo, se vocês quiserem jogar até nas ferramentas de busca aí, né, realidade prisional do Brasil, vocês vão ver o que é que acontecia em alguns presídios, como por exemplo o presídio da Cascuve, no Espírito Santo, né, o presídio de Pedrinhas, no Maranhão. Né. Então, não se pensou primeiro em melhorar a execução da pena, em dar à humanidade as penas para depois aumentar o contingente de pessoas presas. Nós vamos aumentar o contingente de pessoas presas para só depois nos preocuparmos em melhorar a execução das penas. Um ponto que ontem algumas pessoas falaram, que era o recurso foi exclusivo da defesa, salvo engano. E isso, o senhor acha que isso tem um impacto muito maior, digamos assim, causa uma surpresa maior ainda, porque o Ministério Público não se manifestou, somente a defesa, e ainda vem piorar a situação da pessoa. Aí a gente precisaria analisar a questão da importância dos precedentes. Né? De fato, essa matéria só poderia ser impugnada pela defesa. Era um sujeito que estava com mandado de prisão expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então ele não tinha outra alternativa para discutir isto, né, que não fosse a impetração de um habeas corpus. Mas lamentável e desgraçadamente o julgamento de ontem vai produzir efeitos independentemente daquele que tenha recorrido. Né. Claro, e é importante que se diga, é muito importante que se diga, o julgamento de ontem não tem necessariamente um efeito vinculante. Ele não obriga os tribunais a assim procederem. Então, por exemplo, né, se um determinado tribunal julgar, né, e entender que não há razão de ser, né, para decretação de prisão, o julgamento de ontem não obriga, não é uma súmula vinculante que obrigue. Entretanto, né, em razão da fundamentação que foi colocada, eu me arrisco a dizer que a maior parte dos tribunais do Brasil vão passar a seguir a orientação que foi esboçada ontem. Como já se falou, né? Nós estamos diante de um precedente perigosíssimo, né? E o pior, né, não adianta também ficar só olhando para o retrovisor e vendo tudo que aconteceu. Né? O pior, a meu ver, são coisas que ainda estão por vir. Né? Nós temos coisa muito pior ainda que está por vir. Até só se você me permitir uma sugestão de pauta, não necessariamente comigo, mas com qualquer pessoa. As pessoas estão longe de imaginar o que é que consta exatamente naquele pacote de 10 medidas anticorrupção sugerida pelo Ministério Público Federal. Se você quiser me dar o papel aqui para assinar contra a corrupção, eu sou o primeiro a assinar. Né? Sou brasileiro, pago meus impostos, né? Não quero ver o dinheiro dos impostos escoando pelo ralo da corrupção. Agora, não se combate um erro individual com um erro institucional. O regramento que este pacote de medidas dá para o tratamento da ação de habeas corpus, eu diria que vai ser o tiro de misericórdia no processo penal. Ontem nós já tivemos um grande retrocesso, e volto a dizer, é importante preservar e resguardar os interesses da sociedade, sem dúvida, das vítimas também. Mas se este pacote for aprovado, se o regramento de nulidades e de habeas corpus previsto nesse pacote for aprovado, de fato, o processo penal no Brasil vai voltar a ser aquilo que era pré-88. Com certeza. Continue enviando as perguntas, a gente vai continuar conversando aqui mais alguns minutos. Envie sua pergunta, que o professor vai poder ajudar você a compreender melhor essa situação que a gente está vivendo depois de ontem no STF. O senhor acha que essa decisão tem um pouco de relação com os acontecimentos políticos e de corrupção? Tem alguma interferência para poder meio que abarcar esses crimes também de colarinho branco maiores? Porque ontem foi um crime de menor potencial
certo? Mas esses crimes de corrupção que estão abalando aí a sociedade, você acha que tem uma relação curta com esse tipo de... Eu não diria, eu não posso dizer que seja algo intencional. Tá? Eu não afirmo que o julgamento de ontem foi algo deliberadamente voltado Teoria da conspiração. para alcançar o réu X, Y ou Z. Quando eu dava aula de processo penal e nas aulas de direito penal material que eu dou, eu sempre digo para os meus alunos que todo e qualquer instituto de direito penal e de processo penal precisa ser contextualizado historicamente. O período histórico que nós estamos vivendo, seja na jurisprudência, seja na legislação, é um período de retrocesso. Então eu acho que em razão do momento histórico que nós vivemos, nós estamos criando novos inimigos para o direito penal. O que é direito penal do inimigo? É uma expressão usada por um professor chamado Jacobs, né, que ele diz que existem certos indivíduos que ele chega a chamar de não pessoas. Né. Para esses indivíduos, as normas de garantia não valeriam, eles precisam ser combatidos. Então, historicamente, o inimigo já foi o traficante, historicamente, o inimigo já foi aquele que contestava o poder político. Hoje, há quem enxergue no direito penal econômico uma manifestação do direito penal do inimigo. Então, ontem, né, nós que somos professores, temos WhatsApp e tal, você sempre recebe uma manifestação. Eu achei muito interessante a ponderação de um colega. Ele dizia assim, a decisão de ontem é uma ferramenta de isonomia, de igualdade, porque os despossuídos já eram presos há muito tempo desde o julgamento da apelação, enquanto os poderosos, né, que é o lugar comum, né, é a vulgaridade do argumento comum, enquanto que os poderosos, por contarem com bons advogados, né, sempre postergavam o início da execução da pena. Esse argumento do colega, ele não se sustenta por dois fundamentos. Primeiro, porque o caso concreto é um caso de roubo com emprego de arma. Tá? Então, quem foi julgado ontem não foi ninguém condenado por crime de colarinho branco, vulgarmente chamado de colarinho branco, o que quer que seja. Foi um condenado por um crime comum. Segundo, que não se faz, né, não se aplica isonomia tirando direitos de quem os tem. Então, assim, a isonomia também, aí, mais uma vez, foi aplicada de forma invertida. O que é que eu estou dizendo com isso? O direito ao estado de inocência é um direito de todos. Pobres, ricos, possuídos, despossuídos, poderosos, fracos, de todos. Se uma boa parte da população carcerária que está presa hoje é de pessoas que são despossuídas, o que se precisaria fazer era lançar mão de meios, né, através da advocacia pro bono ou da defensoria pública, de dar a essas pessoas os seus direitos constitucionais. Mas nós vivemos uma subversão tão grande de princípios que hoje, em nome da isonomia, tiram-se direitos constitucionais daquelas pessoas que podiam ter os direitos. Aliás, todas podem ter os direitos. Então, eu fiz ontem uma comparação grosseira. Então, o próximo passo para assegurar a isonomia vai ser acabar com escolas particulares e hospitais particulares no Brasil. Então, vamos fechar todas as escolas particulares e todos os colégios particulares e todos os hospitais particulares, porque, afinal de contas, as pessoas que são possuídas podem usar escolas melhores, podem usar hospitais melhores. Então, o próximo passo nessa ideia, neste maniqueísmo absurdo, né? É impressionante como o processo penal se faz. As pessoas falam em direito penal e em processo penal como maniqueísmo de bons e maus. Né? Sempre o mal é aquele sujeito que é poderoso, é aquele sujeito que tem algum tipo de recurso. Né? É impressionante que alguém tenha a coragem de dizer que o julgamento de ontem é um julgamento que respeite a isonomia. Ou seja, nós solapamos a presunção de inocência ontem e alguém tem a coragem de dizer que este julgamento foi feito como uma forma de respeitar uma outra garantia constitucional, que é o princípio da isonomia. O professor Alexandre Bisotto é um professor de Goiás. Ele tem um livro muito interessante quando ele fala, né, e ele critica a hipótese de você invocar uma garantia fundamental para quebrar outras. Então é exatamente isso, né, um discurso aparentemente legítimo.
eu posso usar a noção de isonomia, numa visão de bons e maus, de certos e de errados, para poder retirar direitos, primeiro de uma determinada camada, mas ao fim e ao cabo retirar o direito de todas as outras. Eu posso invocar uma garantia fundamental para poder quebrar outras tantas. É curioso que se pense assim. Pensando na decisão de ontem, não sei se isso chegou a ler completamente, mas quais seriam os principais fundamentos que eles usaram e como o senhor rebateria esses fundamentos? Bom, um argumento usado, né, o primeiro argumento usado é que a garantia da presunção de inocência não é uma garantia absoluta. Esse é um argumento que, ao meu ver, com todas as licenças, é facilmente rebatível. Aqueles que se posicionam contra o julgamento de ontem não dizem que a presunção de inocência é uma garantia absoluta. Não dizem. Então, vamos supor que alguém esteja respondendo a uma ação penal por crime contra a administração pública, por exemplo, um peculato, um funcionário público se apropriou de dinheiro público. Esse sujeito tirou os filhos da escola, esse sujeito já vendeu seu patrimônio, tudo faz crer que esse sujeito vai sair do Brasil, vai fugir do Brasil. Pode ser decretada uma prisão preventiva contra esse sujeito? Pode. Então, nós que nos posicionamos contra o julgamento de ontem não dizemos que a presunção de inocência é uma garantia absoluta. Aí, como se disse ontem, que a presunção de inocência não é absoluta, criava-se a consequência de que poderia haver prisão derivada do julgamento da apelação. Esse é o primeiro argumento que, ao meu ver, é facilmente rebatível. Um segundo argumento que foi esboçado é que existe um argumento utilitarista, é um argumento eficientista. Existe um excesso de recursos. Inclusive, em 2011, o então ministro César Peluso chegou a apresentar uma PEC de recursos, prevendo que seria efeito acessório, efeito automático do julgamento de uma apelação, o cumprimento de pena. Isso é aquilo que no direito às vezes as pessoas chamam de jurisprudência defensiva. O que é jurisprudência defensiva? Às vezes você pega acórdãos em que o julgador tem uma grande preocupação em evitar que a matéria seja discutida para não analisar o mérito, para uma análise meramente formal, de conhecimento. Então, falou-se que havia um excesso de recursos e que esse excesso de recursos poderia gerar impunidade, sobretudo quando esses recursos fossem procrastinatórios. Há quem abuse do direito de defesa? Há. Nós não vamos ser aqui inocentes, Eu não vou chegar aqui para dizer que não há quem abuse do direito de defesa. Existe, existe. Que eu também sempre falo isso nos meus encontros. O direito de defesa não socorre àquele sujeito que dele abusa. Então, as pessoas têm uma visão meio que romanceada da advocacia. A advocacia é submetida a uma visão romanceada, As pessoas veem muitos filmes, acham que todos os processos vão ser julgados no último minutinho, vai aparecer um detalhe. A advocacia é muito romanceada e a advocacia criminal é mais romanceada ainda. Mas que efetivamente há determinados profissionais que, ao invés de discutirem o processo, ficam se valendo de determinados expedientes, como pedir adiamento de audiência, adiamentos injustificados. Isso existe. Mas o fato de haver uma anomalia não nos permite, não nos autorize que nós violemos a Constituição. Então, o que precisa ser feito? Combater a anomalia. Então, por exemplo, muito se fala sobre abuso de direito de defesa no processo civil, sobre litigância de má-fé no processo civil. É necessário pensar isso no processo penal. É necessário pensar em abuso de direito de defesa no processo penal, em litigância de má-fé no processo penal. E volto a dizer, quando se fala em presunção de inocência, quando se fala em devido processo legal, ampla defesa e contraditório, a ampla defesa não dá margem a determinadas obscenidades que são feitas, não. Então não é o fato de alguém errar, não é o fato de alguém entrar com 10 embargos, 40 agravos, que vai fazer com que todas as outras pessoas no Brasil comecem a cumprir pena derivada da sentença condenatória, de um acórdão condenatório. Então o primeiro argumento era o argumento a respeito da relatividade da presunção de inocência, o segundo argumento era o argumento a respeito do abuso do direito de defesa. Um outro argumento que foi colocado, que foi jogado, dizia respeito justamente a ouvir a opinião pública, um sentimento de impunidade que as pessoas têm.
Eu brinco com os meus alunos dizendo que o Coliseu do mundo moderno é o noticiário a respeito de matéria criminal, né? Então, em Roma, as pessoas iam para o Coliseu. Eu não sei o que é que fazia uma pessoa sair de casa para ver uma outra sendo devorada por um leão, né? Hoje, como as pessoas não veem mais as outras sendo devoradas por leões, o discurso que seduz bastante, que diverte, né, que prende as atenções, é o discurso do direito penal material, né, e do processo penal. Volto eu a dizer, né, não se pode pensar processo penal a partir de opinião pública, né. A parte hipossuficiente, a parte mais fraca no processo penal é o réu, né. E se o Estado deixar de cumprir, usando a expressão do professor Hamilton Bueno de Carvalho, se o Estado deixar de cumprir o seu dever de mínimo ético no processo penal, aí nós podemos voltar a ter um direito penal medieval, né, com juízos de Deus, ordalhas de Deus, com penas de castigos corporais, enfim. Eu vejo o julgamento de ontem como um julgamento próprio do momento histórico que se vive, marcado por um utilitarismo muito grande, marcado por um eficientismo muito grande, marcado também em algum grau por um discurso do direito penal de emergência e por um discurso do direito penal do inimigo. A gente tem mais uma pergunta de Bruno Ávila, uma pergunta meio que vai, o professor já falou um pouco, mas a gente tem que dar uma atenção a ele especificamente, né? Até quando vamos ter a defesa de um direito processual tão atrasado e beneficente à impunidade? Esse é um outro lugar comum, eu acho interessante, né? São certas coisas que o senso comum teórico cria e que as pessoas saem repetindo de uma forma, eu diria que até impensada. Às vezes alguém diz assim: a legislação processual brasileira é atrasada. Há quem diga isso. No processo penal faltam algumas coisas. Eu gostaria de saber o que é que falta no processo penal para poder punir alguém. Porque nós temos prisão temporária. O que é prisão temporária? A lei permite que alguém seja preso para poder ser investigado. Que é uma coisa interessante, porque para os investigados é assegurado o direito de silêncio, pelo menos por enquanto, né? Porque também já estão querendo repensar isso. Já há quem queira repensar o direito de o réu poder apresentar as suas versões em juízo. Mas como é que alguém é preso temporariamente para investigar um crime se a ele é dado o direito de permanecer em silêncio? Foi por isso que eu dizia no início, prisão preventiva não é inconstitucional. Prisão temporária é manifestamente, escancaradamente, absurdamente inconstitucional. Então, a legislação brasileira permite, Matheus, prisões temporárias, permite infiltração de agentes policiais, que é a chamada figura do undercover, né? A lei de crime organizado regra isso. Permite quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, permite a quebra de dados financeiros, permite acesso até a dados eleitorais, permite busca e apreensão, permite arresto, sequestro, especialização para galera. Falta mais o quê? A palavra de honra, né? Assim, para aqueles que dizem que o processo penal brasileiro não contempla certas coisas. O que é que falta ao processo penal brasileiro? Institucionalização da tortura? Nós temos 1 milhão de pessoas presas. 1 milhão de pessoas presas. E as pessoas dizem que existe uma sensação de impunidade. Eu, às vezes, me lembro no livro do Machado de Assis, né, o alienista, quando ele fala no Simão Bacamarte, né, o sujeito que prendia na Casa Verde todo mundo que ele achava que era louco, lá para as tantas ele resolveu soltar todo mundo e se prender, né. A relação do processo penal moderno é mais ou menos essa, né? As pessoas querem que todo mundo fique preso, né? Então, assim, e todo mundo tem que ser preso logo, né? Assim, a gente vive uma sociedade, né, que as pessoas falam de uma pós-modernidade, de uma modernidade líquida, né? É um negócio de fala-se em pós-modernidade e as pessoas morrem de dengue, né? Em pós-modernidade as pessoas estão preocupadas com o inseto, né? Mas existe uma grande preocupação em que as coisas sejam feitas logo. Então, assim, eu não posso esperar o julgamento de um processo com as garantias que lhe são inerentes. Eu tenho que aplicar a pena logo. Eu não posso esperar que um processo seja julgado ao final para poder expropriar, para poder tirar um patrimônio do réu e vender esse bem. Eu tenho que vender logo, né? Porque eu tenho que dar uma resposta logo. Então, a respeito da pergunta do colega, eu respondo a pergunta com uma outra pergunta. Eu queria saber o que é que falta ao processo penal brasileiro para aqueles que são mais conservadores, para aqueles que se preocupam sobremaneira
com a aplicação de penas e mais penas e de processos e mais processos. Né? Eu vejo ao contrário, né? Eu vejo que há um excesso de permissividade com determinados meios de prova, com determinados meios de obtenção de prova. Né? E o maior reflexo disso é a quantidade de pessoas que estão presas hoje no Brasil. Né? E a quantidade de mandados de prisão que existem hoje no Brasil. Às vezes eu acho que existe dois pesos, duas medidas em certas coisas, porque a gente fala em hipossuficiência no caso do réu. Direito trabalhista, direito do consumidor, por exemplo, as pessoas adoram o lado hipossuficiente porque toca exatamente nelas. E quando a gente vê deveria enxergar o direito penal, é exatamente assim. É o que eu me enxergo, é o que eu acho. Você tem absoluta razão. Né? Existe uma teoria da criminologia que fala numa questão de etiquetamento, de interacionismo simbólico ou de labeling approach. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente julga os fatos pela nossa maior proximidade ou distância dos fatos. Então, a maior parte das pessoas no Brasil são pessoas empregadas. Então, assim, as pessoas veem com bons olhos uma justiça do trabalho que se preocupa em dar mais direitos aos empregados. Todos no Brasil somos consumidores, então nós vemos com bons olhos a existência de uma justiça que se preocupe com o consumidor como alguém mais fraco. Mas a comunidade pensa que, e de fato, nem todo mundo é criminoso. Muito embora, se a gente for ver todos os crimes que existem no Código Penal, dificilmente alguém deixou de cometer um. Né? Se a gente for levar os crimes do Código Penal a ferro e a fogo na ponta da faca, né? Muito dificilmente alguém que está me assistindo aí deixou de cometer um crime. Então, aqui os exemplos mais prosaicos, mais simples. Né? Fazer fotocópia de livro é crime. Aí você diz, mas fazer fotocópia de livro é uma coisa que todo mundo faz, que não se enxerga a reprovabilidade. Bom, quem faz fotocópia de um livro está violando o patrimônio do direito do autor. Né? Quem usa um programa pirateado de computador está violando o direito de propriedade material. Né? Mas isso é uma coisa que as pessoas reputadas ou consideradas de bem fazem. Né? Então não se enxerga a reprovabilidade. O STJ precisou editar uma súmula dizendo que para a pirataria de CDs não se aplica o princípio da adequação social. Então, Sartre dizia que o inferno são os outros, né? O problema sempre está com os outros. Né? Então, como as pessoas de classe média, né, praticam comportamentos desviantes que são relativamente aceitos, né, as pessoas não enxergam uma grande reprovabilidade nisso. Então, a gente reclama. As pessoas se aborrecem muito quando vê um crime contra a ordem tributária, por exemplo, no noticiário nacional, mas essas mesmas pessoas não se incomodam quando fazem uma viagem internacional de exceder a cota e não declararem a receita. Né? Então, o problema sempre está com as outras pessoas. Né? Assim, a gente sempre demoniza os outros. Né? As pessoas não conseguem enxergar a reprovabilidade dos seus próprios comportamentos. Então, assim, o outro, né, que sonegou R$1 milhão, esse precisa ser processado, julgado e condenado. Eu que me aproveitei de uma viagem internacional, trouxe aí uns 2 computadores, uns 4 celulares e não declarei a receita e omiti o rendimento, é porque quando a gente paga dinheiro, quando a gente paga tributo, o nosso tributo é desviado, é usurpado, então eu vou fazer uma justiça tributária com as minhas próprias mãos. É preciso também acabar com esse, desculpe o termo pesado, mas é o que efetivamente acontece, é preciso acabar com esse certo cinismo de discurso. De a gente perseguir as outras pessoas, né? Não nos dando conta de que todos somos seres imperfeitos e que as pessoas praticam comportamentos, sim, que não são adequados. E com isso, eu não estou dizendo que eu sou abolicionista. Eu não estou dizendo que o direito penal não serve para nada, que o direito penal é um mal desnecessário, que os presídios têm que deixar de existir, que a justiça criminal tem que acabar, que a sociedade vai ser regulada de uma outra forma. Não é isso. O direito penal precisa existir, o direito penal precisa respeitar os princípios constitucionais, o princípio da humanidade das penas, os princípios de natureza processual, e quando houver um comportamento relevante que viole um bem jurídico alheio, em que sejam respeitadas todas as garantias processuais e garantias do direito penal material, as penas, sem dúvida, precisam ser aplicadas. A gente vai encerrando aqui. Mas antes eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O que o senhor enxerga aí para o direito penal e processual penal nos próximos 5 anos, mais ou menos? Com bons olhos, coisa positiva, coisa negativa?
eu enxergo um horizonte bastante sombrio. Usando até um seriado aí que está passando, né? Eu tenho terminado os últimos artigos que eu tenho escrito sempre dizendo que The Winter is coming. Né? Nós vamos viver aí um futuro bastante ruim. As pessoas estão numa ótica de que todo e qualquer comportamento tem que ser censurado, que todo e qualquer comportamento tem que ser punido. Então, existe um ambiente muito propício, um ambiente muito favorável à violação às regras da Constituição. Vou lhe dar um outro exemplo. Existe um projeto de lei que pretende criar como crime o enriquecimento ilícito de servidores públicos. Na Comissão de Reforma do Código Penal, somente 2 pessoas votaram contra a tipificação desse crime. Eu fui uma das 2. E eu coloco a pergunta para você que está me ouvindo. Se qualquer pessoa que estiver me ouvindo agora puder me dar um exemplo de enriquecimento ilícito que não seja praticado com corrupção ou que não seja praticado com peculato, eu mudo a minha opinião. Como é que um servidor público vai enriquecer ilicitamente sem ser via corrupção e sem ser via peculato? Não tem como. É impossível. Não existe uma terceira forma de enriquecimento ilícito que não seja corrupção e que não seja peculato. E aí você vai me perguntar, Matheus, e você em casa está me perguntando, por que é, então, que o legislador está criando o crime de enriquecimento ilícito? E eu lhe digo, a importância da criação do crime de enriquecimento ilícito não é de direito penal material, é de processo penal. Porque se aperceberam que, por vezes, é o que as pessoas dizem, é difícil provar uma corrupção, ou é difícil provar um peculato, é o que o povo diz, não sei como é difícil provar isso com tantos meios de prova que estão à disposição. Mas se diz, é difícil provar uma corrupção, é difícil provar um peculato, mas não é difícil provar um enriquecimento ilícito. Então, o que eu estou vendo, né, é que o processo penal brasileiro e o direito penal brasileiro entraram nos trilhos de uma visão eficientista a todo custo, ou seja, é necessário punir a todo custo. É necessário dar utilidade ao processo a todo custo. E, lamentavelmente, a história demonstra, a literatura demonstra que esses custos são muito caros. Quando nós começamos a aceitar a violação a garantias fundamentais, e nós sempre aceitamos a violação à garantia fundamental dos outros, nós não estamos nos dando conta que esta violação às garantias fundamentais nos afeta também. Então, muitas pessoas que estão comemorando aí em suas casas o julgamento do que aconteceu ontem, todos vocês, todos nós aqui dirigimos. Ninguém aqui está resguardado ou blindado de se envolver numa infração culposa de trânsito. Ninguém se coloca no lugar do... Você pode se envolver num acidente de trânsito, alguém pode morrer. E ao ser julgado, você vai querer exaurir todas as esferas de recursos. Só que você que comemorou, vocês que comemoraram ontem o julgamento do Supremo, saibam que se você se envolver num crime de trânsito, for condenado, houver uma apelação e a condenação for mantida, você vai começar a cumprir a pena imediatamente. Então o cenário é ruim. O cenário inaugurado com esse pacote de medidas anticorrupção que está sendo sugerido pelo Ministério Público Federal é péssimo. Fala-se numa relativização absurda da teoria das nulidades. Absurda da teoria das nulidades no processo penal. Então, fala-se, por exemplo, imagine, que uma prova que hoje é reputada ilícita poderá ser convalidada quando for usada para refutar uma tese da defesa. Aí eu pergunto para você que está em casa. Qual é o advogado agora quem vai invocar tese de defesa, se isso for aprovado? Qual é o advogado que vai invocar um álibi, um fato modificativo ou extintivo do direito público? Qual é o advogado que vai fazer isso? Porque se o preço que você vai pagar por isso é permitir que uma prova ilícita seja convalidada, você não vai argumentar mais nada. Eu encerro aqui dizendo que o processo penal está no caminho com Mayakovsky. Nós estamos, assim, já invadiram nossos jardins, já arrancaram as nossas flores, já mataram o nosso cachorro e nós não gritamos ainda. Vamos ver até onde nós vamos. O devir, o futuro,
é bastante preocupante. Nós vamos voltar a ter um processo penal ditatorial, vamos voltar a ter um direito penal meramente eficientista. Estamos diante, né, de um momento de relativização de garantias, né, e isso... A advocacia criminal sofre bastante com isso, né? Porque é o lado que mais vai sofrer com tudo isso. A advocacia, veja, eu diria que é o segundo lado que mais vai sofrer com isso, né? Porque quem mais vai sofrer com isso não são os advogados, são os jurisdicionados. Quando um advogado tem uma prerrogativa desrespeitada, quem está sendo desrespeitado não é o advogado, quem está sendo desrespeitado é o jurisdicionado. Eu estou publicando um artigo, inclusive, vou mandar para vocês, um artigo a respeito de uma charge que saiu aí no jornal, né, no mês passado. Alguém entrando num bar e alguém pergunta: e este aí é mocinho ou bandido? E aí a resposta era: pior, é advogado. Então, desrespeitar e desacreditar os advogados faz parte dessa engrenagem que é eficientismo do processo penal. Então, hoje, todo qualquer argumento apresentado por um advogado aparece como um argumento venal. Tem um professor de processo penal em São Paulo que fala isso nas suas palestras. Ele diz: o advogado vende o verbo pela verba. Então, tudo que um advogado fala soa como venal, né, porque ele tem algum tipo de interesse econômico, né, nos seus argumentos. E tudo aquilo que o Ministério Público fala, ou que os procuradores da República falam, eles estão certos porque eles não têm nenhum tipo de interesse na causa. O procurador da República é parte, os promotores de justiça são parte, assim como os advogados representam os interesses das partes. Mas existe, efetivamente, Matheus, existe dentro dessa engrenagem uma violação, sim, né? E um desrespeito, sim, às prerrogativas dos advogados. Foi sancionada uma lei muito importante em janeiro, né, a respeito da atuação do advogado no âmbito do inquérito policial, né, quais são os direitos do advogado no âmbito do inquérito policial. Mas a advocacia criminal vem, sim, se ressentindo disso, né? E o que eu sempre faço questão de dizer, né, é que também me preocupa muito o silêncio de quem deveria reagir. Então, nós estamos vendo aí uma campanha maciça, uma campanha até em tom messiânico a respeito da aprovação desse pacote de medidas anticorrupção, e eu não vejo, na Ordem dos Advogados do Brasil, a figura de resistência que ela precisava ter. A Ordem dos Advogados do Brasil não defende pessoas, defende valores do Estado democrático e de direito. Este pacote de medidas anticorrupção precisa ser rechaçado pela Ordem dos Advogados do Brasil, que com todas as licenças permanece relativamente silente em relação a isso, assim como a Defensoria Pública, assim como, né, até mesmo outros órgãos da sociedade civil, né? Eu fico estupefato quando eu vejo determinados veículos de imprensa se referindo mal à advocacia, né? A advocacia que lutou tanto pela liberdade de expressão durante a época da ditadura, hoje é solapada por aqueles que os próprios advogados defendiam, né? Que também seria um outro assunto para outra conversa, né? A questão dos limites à liberdade de expressão, porque as pessoas também acham que podem falar tudo, que têm direito de atacar as honras dos outros impunemente. Mas respondendo à sua pergunta, a advocacia vem sofrendo, sim, tá? Vem vendo, né, e quem milita no dia a dia de matéria criminal vem vendo os retrocessos que vem acontecendo, vem tendo as preocupações e angústias com que tem enxergado, né, e fica ainda mais angustiado e preocupado, né, de ver que a sociedade está silente, de que a sociedade está calada, né? Apoiando. Em muitos casos até apoiando. Eu participei de um evento recentemente, eu perguntei: quem aqui já assinou o pacote de medidas anticorrupção? Quem leu o que assinou? Você sabe o que você está pedindo para que seja feito? Assinou isso, assinei. Você leu? Não. Como é que você assina uma coisa que você não leu? É porque assim... É contra a corrupção. O discurso vendido é porque é ser contra a corrupção. Contra a corrupção todos nós somos, né? Dificilmente alguém vai bater no peito e vai dizer: eu sou a favor da corrupção. Ninguém vai dizer isso. Agora, nós, para combater a corrupção, estamos dispostos a pagar qualquer preço no processo penal, qualquer preço no direito penal material. E existem certos argumentos, com todo o respeito, que são argumentos de retórica vazia, né? Argumentos que geram alarmismo desnecessário, né? Então,
com todas as licenças, falar que quem comete corrupção tem que ter a pena agravada porque a corrupção gera a prática de óbitos, gera homicídios, é desconhecer uma regra básica do direito penal, que no direito penal não existe regresso ao infinito. Você não pode buscar a causa da causa da causa da causa da causa, porque se for assim, né, em se levando isso em consideração, né, todo e qualquer comportamento que de alguma forma licitação pública, muito granito, né, claro que existe uma diferença entre uma construção simples e a prática de um crime de corrupção. Mas se eu construo um prédio público muito bonito, cheio de granito, cheio disso, cheio daquilo, eu poderia economizar esse dinheiro do granito para poder usar esse dinheiro para o hospital. Então eu vou responder por homicídio porque eu comprei granito, mesmo que seja com licitação. Então vamos acabar com esse discurso alarmista, né? Com esse discurso que legitima essas quebras de garantias fundamentais. Tratar sim do direito penal com seriedade, tratar sim das penas com seriedade, né? Sem estigar, como um determinado juiz fez no Nordeste, que aplicou o princípio da insignificância num crime de estupro. Em São Paulo, que houve. Isso não é garantido, não tem nada de garantido. É necessário sim tratar do direito penal com responsabilidade, mas sempre... Professor, pela participação. Obrigado, Matheus. Volte sempre. Obrigado a você que participou. Volte sempre também para participar conosco do nosso Hangouts, que sempre vai acontecer esse ano. Com certeza muitos virão. E muitos temas que o senhor sugeriu aqui. Está convidado a voltar mais vezes se quiser. E muito obrigado. Até a próxima.